E aí pessoal, tudo certo? Professor Henrique aqui, tá? Eu decidi gravar essa aula para a gente ter o conteúdo referentes à segunda e terceira atividades, tá? Já que a gente não teve aula, para vocês poderem consultar e saberem como fazer as atividades, os exercícios e tal. Então nessa parte da física a gente estuda uma coisa chamada grandezas físicas, tá? Essas grandezas físicas, na verdade, são tudo que a gente vai medir para estudar em física. Então, quando alguém mede a temperatura com o termômetro, sobe na balança para medir a massa, tá? No cotidiano a gente chama de peso, mas esse nome não é muito correto, eu vou falar massa, que é o nome que a gente usa na física, tá? Em física, peso é outra coisa. Mas quando a pessoa sobe na balança e fala ali 50 kg, 60 kg, ela está medindo a massa dela. E essa massa que a gente escreve com um número e uma unidade de medida é o que a gente chama de uma grandeza física. Quando você fala que um carro está com velocidade de 100 km por hora, que alguma coisa vai demorar 3 horas para acontecer, são grandezas físicas, são medidas, tá? E essas grandezas a gente divide em duas categorias. As grandezas escalares, que são aquelas que são representadas só pelo número e unidade de medida. Então eu já dei alguns exemplos: a temperatura, a massa e o tempo, a gente mede só com um número e uma unidade. Então você sabe que se uma pessoa tem 50 kg, 70 kg, se ela coloca o termômetro e vê que está com 36 graus Celsius, 38 graus Celsius, a gente representa só um número e uma unidade. Então o número ele diz a grandeza, ele diz o quão grande alguma coisa é, e a unidade de medida representa o que é aquela coisa. Então cada coisa a gente mede numa unidade de medida diferente, tá? A segunda categoria de grandezas físicas são grandezas que a gente chama de vetoriais. Nessas grandezas vetoriais, é importante a gente saber a direção e o sentido. O que é isso? Então a direção é para onde que está apontado alguma coisa. Então se uma coisa está na horizontal, na vertical, na diagonal, é a direção, tá? É o para onde vai. E o sentido, ele diz nessa direção se alguma coisa está indo, voltando, tá? Então se eu falo para você empurrar um objeto, você pode empurrar ele para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, tá? Então essa informação, se é para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, é a direção e o sentido desse empurrão que você vai dar no objeto. Então exemplos de grandezas vetoriais são velocidade e força, tá? As primeiras que a gente vai estudar aqui em física são velocidade, força e aceleração, que são três coisas que estão bem relacionadas uma com a outra, tá? Então essa grandeza vetorial tem esse nome porque a gente representa ela com uma coisa que na matemática chama vetor. O vetor ele é uma setinha que diz para onde que está apontando alguma coisa. Então ali na imagem tem dois carros ali, dois carrinhos na figura, né? Então se você quiser representar o movimento de para onde esse carro está andando, você faz isso com um vetor, com uma seta. Então cada um ali tem uma setinha que representa para onde esse carro está andando. Eu posso dizer para você que, por exemplo, tá? Eu vou inventar um número aqui da minha cabeça, mas cada um desses carros tem uma velocidade de 60 km por hora. Então esse valor 60 km é o que a gente chama de módulo do vetor, o tamanho do vetor. Então se eu falar que um está a 60 e o outro a 120 km, aí o tamanho dessa seta tem que ser diferente para representar a diferença do valor da velocidade. Olhando ali na imagem, você pode saber também que a direção desses dois vetores é a mesma, porque os dois estão na horizontal, mas o sentido deles é diferente. Um está indo para a direita e um está indo para a esquerda. Então, por mais que eles tenham a mesma direção, eles têm sentidos diferentes. Na imagem ali de cima tem três vetores, tá? Se você olhar primeiro, aquele vermelho, ele está apontando para cima. Então, ele é um vetor que ele vai ter um certo valor, tá? Tem ali a letrinha B para representar.
E esse valor pode ser qualquer um aí, tá? Vai ser um número que vai representar o que é aquela grandeza, se é uma velocidade, se é uma força, se é uma aceleração. Ele tem uma direção que é vertical e ele tem um sentido que é para cima. Você podia ter o mesmo vetor, por exemplo, apontando para baixo. Ele teria a mesma direção com um sentido diferente. E quando a gente estuda esses vetores, o mais importante para a gente, essa imagem eu tirei daquele material para poder ficar igual o que vocês estão consultando, tá? Mas imaginem que são duas pessoas puxando um objeto do mesmo lado. Então, quando você tem dois vetores de força, tá? A força, por enquanto, como a gente não estudou ainda, vamos pensar em força como um empurrão ou um puxão, o ato de empurrar e puxar alguma coisa, tá? Algum objeto. Então, esse empurrão, se duas pessoas estiverem empurrando ou puxando na mesma direção e o mesmo sentido, para a gente fazer a soma desses dois vetores, é só colocar um ali no começo do outro, vai ser um vetor que é a soma dos dois. E para a gente ter o valor desse vetor, é só pegar o valor de um e somar com o valor do outro, vai dar o resultado dessa soma, tá? Então, como o exemplo aqui foi de força, na física a gente chama de força resultante, a soma dessas forças, e a força resultante, nesse caso que os dois estão apontando para o mesmo lugar, é um mais o outro, tá? E a fórmula está escrito ali, ó, a força resultante é a força 1 mais a força 2. Mas às vezes, como se fosse um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, as duas forças vão estar na mesma direção, mas com sentido contrário. Pode ser uma força que está uma para cima, uma para baixo, uma para o lado, uma para o outro, que nem está ali na imagem, tá? Um puxa para cada lado. E aí, nesse caso, para a gente poder ter o resultado da soma desses dois vetores, mas como cada um está para um lado, é como se um fosse positivo e um fosse negativo. Então, na verdade, a soma vai ser a subtração. Então, se eu perguntar para você a soma de dois vetores, mas se cada um estiver apontando para um lado, a soma deles é uma subtração, tá? Então, a fórmula vai ser aquela ali que está no quadro. A força resultante, a soma dos dois vetores, vai ser um menos o outro. Nesses exemplos, tá? É que eu estou usando o mesmo exemplo do material que já foi fornecido para vocês pelo outro professor, para vocês poderem comparar e ter noção que é a mesma coisa, mas o exemplo aqui é força, mas não é só força. Todos os vetores que a gente estudar, a gente vai fazer a soma do mesmo jeito. Então, se for somar duas velocidades, somar duas acelerações, se for no mesmo sentido, é um mais o outro. Se for no sentido contrário, é um menos o outro. E aí tem mais dois casos que tem alguns exercícios ali daquela lista que usam, tá? Mas é pouquinho, então se vocês tiverem dificuldade, me pergunta, tá? Eu vou fazer depois uma segunda aula resolvendo exercícios para a gente poder ter um exemplo feito. Mas é quando esses vetores fazem um ângulo entre eles, então eles não estão na mesma direção. Quando eles não estão na mesma direção, a gente tem dois casos. O primeiro é se esse ângulo for de 90 graus. Aí, para a gente fazer a soma de dois vetores que formam 90 graus entre eles, a soma vai ser dada por essa fórmula que está, tá? Então, quando você for somar esses dois vetores aqui, você pega um e coloca aqui em cima um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, quando você usar o teorema de Pitágoras, você vai ter isso daqui, que é o resultado da soma como uma hipotenusa, aqui um cateto, aqui o outro cateto. Então, essa fórmula aqui, na verdade, é um teorema de Pitágoras, onde isso aqui é a hipotenusa, isso daqui é um cateto, isso daqui é o outro cateto, tá bom? E aí, o quarto caso, que eu acho que tem um exercício ou dois apenas na lista, tá? Quando esse ângulo que os dois vetores fazem não é de 90 graus, é um outro valor. Aí o exercício vai ter que te falar qual que é, ou então ele vai pedir para calcular, e a fórmula já é essa aqui, que é um pouco mais comprida,
mas ela também não é tão difícil, tá? Então, o resultado da soma ao quadrado vai ser igual vetor 1 mais vetor 2 ao quadrado, ali os dois, mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Esse símbolozinho aqui não é um zero, tá? É uma letra grega que se chama θ, e ela serve para representar ângulos em tudo que a gente for estudar, tá? Então, quando for um ângulo em alguma coisa, a gente representa com essa letrinha θ. Então, por exemplo, aqui, se tiver um avião voando, então ele tem uma velocidade dele, mas se tiver um vento empurrando esse avião, para a gente ter a soma de velocidades, tá? A gente vai ter que somar esses vetores. E essa soma de vetores aqui, às vezes os dois vetores formam um ângulo que não é 90 graus. E aí a fórmula é essa, mas se formar 90 graus, como tem aqui o exemplo, o mesmo exemplo, um avião com velocidade e um vento com outra velocidade aqui. Para a gente somar, a fórmula vai ser essa daqui, quando formar 90 graus, tá? Então, uma definição para gente, que a gente está falando de velocidade aqui e nem definiu o que é isso ainda. Mas velocidade, ela é uma relação, uma razão entre o espaço percorrido durante um movimento e o tempo que demora para percorrer. Então, se tiver uma pessoa correndo, a velocidade com que ela corre, quantos metros, quantos quilômetros ela corre em quanto tempo. Então, para a gente calcular o módulo do vetor velocidade de uma pessoa, a fórmula é essa daqui. Velocidade é igual o espaço percorrido, que é representado aqui por essa letra P, e o intervalo de tempo que demora, que é representado pela letrinha T. Então, para você saber a velocidade de alguma coisa que está se movimentando, você pega a distância que ela está se movimentando e divide pelo tempo que ela demora para se movimentar. Como exemplo, eu deixei ali no material de vocês o exemplo do corredor Usain Bolt na Olimpíada, em que ele quebrou o recorde de homem mais rápido do mundo, tá? Então, a corrida foi uma corrida de um percurso de 100 metros, isso significa que a pista que ele correu tinha 100 metros, do começo até o fim, e ele correu esses 100 metros em 9,58 segundos. Segundos é medida de tempo. Então, para a gente calcular a velocidade com que ele correu, a gente vai pegar a distância que ele correu, que é 100 metros, e dividir pelo tempo que demorou, 9,58 segundos. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter um valor de velocidade de 10,5 metros por segundo. Tá? Metro por segundo é a unidade de velocidade que a gente usa na física, no Sistema Internacional de Unidades. Só que no dia a dia do nosso cotidiano, a gente não usa sempre metros por segundo. A gente usa a velocidade em quilômetros por hora, que é a unidade de medida que aparece no velocímetro do carro, da moto, esse tipo de coisa. Então, para a gente poder converter esse valor de quilômetro por hora e metro por segundo, a gente tem que saber que 1 quilômetro vale 1000 metros e que 1 hora tem 3.600 segundos. Por quê? 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60 é 3.600. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Então, a gente substituindo metro e segundo aqui com quilômetro e hora, a gente vai ter que, para converter esses valores, a gente precisa multiplicar o valor de metro por segundo para quilômetro por hora por 3,6, ou dividir de quilômetro por hora para metro por segundo por 3,6. 3,6